Boa tarde, pessoal. Estamos começando mais um Papo de Balcão. Obrigado você que está chegando aí. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante atual, né? Que é o enfrentamento da crise. Vira e mexe, você aí, amigo comerciante, né? Vira e mexe, você sabe que a gente passa por momentos de crise, né? A gente sempre ouve falar aí que a crise pode trazer. E a gente sempre, nesses momentos, a gente ouve falar que a crise pode trazer oportunidades também, né? Até porque a crise, uma hora ou outra, ela passa, né? Que nem... existe até um ditado antigo, né? Que dizia que as coisas boas passam, mas as ruins também passam, não é? E a crise é algo, pelo que a gente ouve os especialistas falarem, também cíclica e que também vai se movimentando, mas enfim, a gente passa por um momento agora bastante delicado, a gente vem passando, né? Então a gente está hoje recebendo a presença aqui da Carol do Nex e do Edson Macari, que eles estiveram lá em Porto Alegre, na Expo Agás, que é uma feira aí do comércio varejista, dos mercados, enfim, para justamente, que foi um tema, teve o tema principal ali, como tema dessa feira, justamente esse enfrentamento da crise. Eles trouxeram para a gente novidades sobre isso, a gente vai conversar com eles daqui a pouquinho, eu já falo com eles. Antes eu queria dar um recado para vocês, que é o seguinte: você, amigo comerciante, alguns recadinhos na verdade, né? Então você, amigo comerciante, você que tem uma história legal aí para contar sobre o seu comércio, como é que você decidiu montar o seu negócio, né? Fica atento, porque em breve aí a Nex vai estar lançando aí um concurso cultural, né? Para que você conte essa história. Então fica atento na fanpage do Nex, no blog, nas notícias aí do programa Nex, que em breve vai estar explicando melhor sobre esse concurso cultural para você participar e contar a história do programa Nex, que você pode depois vir a concorrer a um ano de programa premium do programa Nex. Imagina só, você aí conta a história do seu comércio, faz propaganda do seu negócio e ainda ganha, porque depois a gente passa aqui no Papo de Balcão, se bobear, vai também para histórias que inspiram, que vai estar também registrado isso em texto, muito provavelmente. E além de você fazer a propaganda do seu negócio, você ainda ganha, pode ter chance de ganhar um ano de programa premium aí na faixa, ou como diria lá em São Paulo, no Vasco, né? Então a gente vai começar aqui. Também tem outro recado importante aqui, que é o seguinte: você aí comerciante, não esquecer de fazer o seu backup, né, do programa Nex. A gente sempre lembra aqui, sempre no início aqui do programa, para você não esquecer de fazer o seu backup, para que você não perca seus dados caso ocorra algum incidente aí com o sistema, com o computador. No lado do seu vídeo aí também, se tiver aparecendo um botãozinho escrito ativar, você pode clicar nele para que você seja sempre notificado quando a gente estiver no ar, quando o Papo Balcão estiver no ar, para você sempre estar batendo um papo com a gente. Às vezes você está mexendo ali no Facebook, nem está prestando atenção, mas você recebe uma notificação que a gente está no ar, tá bom? E também convidar você aí a mandar seu alô pra gente, mandar seu comentário, mandar sua participação, se quiser mandar a cidade que você está, o nome do seu comércio, com o que você trabalha, né, o nome da cidade, se você é free, pro, premium, manda aqui pra gente que a gente vai falando, manda um abraço para você, tá joia? Então, estou recebendo aqui a Carol do Nex e o Edson Macari. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, pessoal. Como é que foi lá em Porto Alegre? Tudo bem? Foi muito bem. A gente foi numa churrascaria muito boa. Comeram bem, né? Fiquei sabendo. Comemos muito bem. E sem crise, né? Sem crise. Tá, então eu queria começar perguntando para vocês o seguinte: vocês foram na Expo Agás. O que é a Expo Agás? Então, Rodrigo, nem eu conhecia ainda. A Expo Agás é uma convenção supermercadista gaúcha. Ela acontece já há 36 anos. 36 anos. Então é bastante tradicional no Rio Grande do Sul. Bastante tradicional. E ela é tradicional no Hemisfério Sul também. No Hemisfério Sul. Ela é bem abrangente. E eu acho interessante porque o mercado é um varejo que está sempre
né? Tá sempre em evidência. É o último a ser afetado pela crise, por exemplo. Então, assim, a gente come e não tem crise. E a gente foi no primeiro dia, na verdade, da Expo Agás, e a gente começou assistindo uma palestra do Ricardo Amorim. O Ricardo Amorim, ele é economista, ele é apresentador do Manhattan Connection, né? E ele falou sobre economia, ele falou sobre a crise. Teve muita palestra interessante, assim, foi bem intenso pra gente, né, Edson? A gente saía de uma palestra e entrava em outra. Bem corrido. Eu participei de uma oficina de qualidade na conservação de frutas, bem legal. Aprendi coisas muito interessantes também. Teve estratégias para reduzir a ruptura no PDV, que na verdade é aquele espaço em branco que fica na gôndola, que não é interessante. Então, várias estratégias para fazer isso. Tem texto já no blog sobre isso, a gente vai falar mais sobre isso futuramente. Outra que, essa nós vamos preparar um texto especial, porque é como trabalhar com promoções com margens mais eficientes, porque assim, a gente já falou de promoções aqui, né? E eu já escrevi um texto sobre isso, só que o foco dessa palestra foi mais profundo, assim, né? Porque às vezes faz uma promoção, mas a sua margem de lucro não é tão boa. Ou às vezes você faz uma promoção com um produto que já se vende, então não fazia sentido você fazer promoção. Você dá um desconto em algo que você já vai vender. E quem falou sobre isso foi o Marcos Bauer, da P&G. Da P&G. Então, assim, é um evento bem... tem a feira de negócios e tal. Eu achei um evento com conteúdo bem interessante. Bem interessante. Bem interessante. Muito legal, né? E gente do Brasil inteiro, da América Latina, né? Isso mesmo. Muito legal. Bom, antes de falar com você, Edson, eu queria mandar um abraço aqui, mandar um abração para Adonias Jardim, abraço para Adonias, viu, Adonias? Obrigado por você estar acompanhando a gente. O Adonias, ele tem uma loja de material de construção lá em Passo do Lumiar, em Maranhão. Um abraço aí para o Maranhão, né? E ele está dizendo aqui também sobre Pré-Moldados e Companhia, eu acho que é o nome da loja dele. E aí ele diz aqui que ele falou aqui sobre crise, gestão de custos, módulo financeiro, e ele tá mandando um abraço aqui pra gente. Um abraço para você, viu, Adonias? Olha lá, material de construção em Passo do Lumiar, Maranhão, tá joia? Ô, Adonias, aí sobre a sua dúvida aqui com relação à crise, gestão de custos no módulo financeiro, que eu acho que diz respeito ao programa, depois o pessoal responde para você, né? Aí no próprio, pelo Facebook, tá bom? Imediatamente, logo que a gente terminar aqui, o pessoal já tá respondendo para você, tá bom? Bom, Edson, é o seguinte, ouvi aqui a Carol explicando pra gente o que é a Expo Agás, mas vocês vieram falar aqui a respeito de crise, que parece que foi o assunto principal que rondou a feira lá, né? Vocês viram muita coisa lá a respeito de crise, Edson? Teve a palestra magna com o Ricardo Amorim, que o tema principal foi crise. Ele falou da crise nacional, né, que vem afetando o Brasil já há alguns anos. É uma palestra com um tom bem otimista, apesar de falar de um assunto que é delicado como a crise. Ele fez um estudo dos últimos 100 anos da história do Brasil, e aí ele notou que existe um padrão para as crises, né? Existe um ciclo da crise. A crise, ela sempre acaba resultando na queda de algum presidente, de algum governo, e ela dura 3 anos, as crises menores. Ela tem ali a ascensão do presidente, aí vai caindo por questões financeiras, e aí depois, quando chega no auge da crise, o presidente acaba saindo, e depois tem a ascensão financeira novamente. As crises podem levar até 8 anos. Ele também falou que a gente já está no 6º ano de crise. Então, tá louco. Então, para os próximos anos é para a gente esperar novidades boas, né? Mas ele também falou uma coisa que eu achei muito interessante, que a crise não traz a oportunidade só, né? Lembra, Carol? Ele falou que a crise traz a chance. Né? Tem que trabalhar para... Tem que trabalhar para isso. Para melhorar, né? Com certeza. Perfeito. Não, agora, você me falando isso aqui me lembrou até o seguinte, porque a gente ouve muito falar, que a gente conversando aqui com o nosso espectador, o pessoal que segue a gente na fanpage também, que a crise, né, é cíclica, né? Então a história é cíclica também, a crise também. Então muitas vezes é da crise que brota aí outras oportunidades, né? Boas oportunidades muitas vezes, né?
Como até lembrei de um psicanalista que dizia que, do mal entendido, que as coisas se resolvem, ou seja, a partir da crise a gente pode tirar aí alguma coisa que depois vem a prosperar, né? Agora, eu vejo, né, a gente veio falando, você disse que a crise está já há um bom tempo aqui, e a crise muitas vezes assusta, né, as pessoas. E isso, o que a gente vê também é que vai muito em cima, parece que assim, do mercado, vai muito em cima da coisa da especulação também, né, da questão de que o mercado ele tem muito essa questão da temperatura, né? Então a expectativa, né? Então vai estar bom, aí a expectativa vai lá em cima, a pessoa não atinge, ela vai ficar mais frustrada. Vai estar ruim, então a expectativa está mais baixa, qualquer lucro, tô bem, né? Tô bem na história. Mas na verdade, então, qual que é o parâmetro real disso aí, no caso? Por exemplo, se eu tiver, então, como é que eu posso saber mesmo que estou passando por uma crise? E eu estando lá na minha loja, eu estou vendendo, minha loja não está vendendo meus produtos, não está legal, estou sentindo que não está legal. O que eu faço para enfrentar essa maré baixa aí? Então, ele falou, ele deu um exemplo lá, ainda falando da crise, que é a percepção que a gente tem, né? Que nem você falou, quando está bem, você acha que vai... Ele fez uma historinha, assim, né? Um caminho. Por exemplo, eu tenho uma fábrica de sapato. E aí está vendendo muito sapato, a loja de sapato está vendendo muito. O que eu penso? Nossa, daqui 2 anos eu vou estar vendendo muito mais, eu vou me preparar. Começo a construir uma fábrica de sapato nova. Começo a construir essa fábrica, dou emprego para 100 operários na fábrica. Esses operários vão na loja de TV e começam a comprar TV. O dono da loja de TV fala, opa, vou comprar um carro, estou podendo agora, vou comprar um carro. Aí o dono da concessionária fala, esse é o momento de viajar. Vai, compra um pacote lá para a família e vai fazer uma viagem dos sonhos dele. Quando começa a entrar a crise, primeira coisa é que essa fábrica não vai mais ser construída. Então esses operários são mandados embora. Eles param de gastar, eles param de comprar sapato. O vendedor, o dono da loja de sapato para de comprar TV. Uma coisa vai puxando a outra. Porque está tudo amarrado. A economia é um ciclo, né? Então, é um ciclo e é o que você falou, Rodrigo, é uma expectativa. Então, o que ele explicou para a gente lá, para quem estava presente? Que é assim, quanto maior a expectativa, piores os resultados. E quanto maior, menor a expectativa, melhor o resultado. Né? Ele citou. E aí o brasileiro ainda não sabe lidar com isso, né? A gente realmente fica com medo, para de gastar. Trai, né? Sim. E aí ele comentou algo interessante sobre isso, né? Como que o brasileiro. Ele falou que é bem típico do brasileiro, na verdade, projetar o que acabou de acontecer como se fosse durar para sempre. Mas tem um ciclo realmente de ascensão e queda, até mesmo para a crise, né, para coisas negativas. Essa crise que ele estava falando muito é a nível nacional, né? Em 2009 nós tivemos uma crise nível mundial que afetou até a maior potência, né? Perdeu um pouco do poder. Mas existem também as crises mais concentradas, assim, né, em regiões, até micro-regiões. Tem que observar bastante o comportamento do cliente. Olha, que interessante. Quer dizer que então existem crises ali, de repente, mais localizadas assim mesmo, e que você tem que estar de olho no comportamento do cliente para saber se você está nesse olho do furacão aí. E outra coisa que ele falou, por exemplo, ele estava dando uma palestra para o setor supermercadista. Ele falou, vocês são um segmento que é menos atingido pela crise, é onde a crise mais demora para chegar, porque é alimentação, né? Sim. Então isso acontece também, às vezes a loja de sapatos sentiu antes esse crescimento, a agência de turismo então sentiu. E aí tem determinados ramos que demoram a sentir um pouquinho mais, mas não é por isso que a crise também às vezes não chega. Chega, tanto que foi o assunto do Congresso era crise, né? Como enfrentar... E tem ramo que durante a crise cresce, né? Exatamente. Também, né? É o que você estava falando de... Não, pode falar. De que oportunidade que tem, como que a gente lida com isso. Tá, eu só queria aproveitar aqui e mandar um alô para algumas pessoas, o pessoal que está acompanhando a gente, olha... O Diego Basso, ele está dizendo aqui, um abraço, Diego, muito obrigado por estar acompanhando a gente, espero que o programa esteja ajudando você. O Diego está falando, nós somos da DH Soluções, prestadora de serviços em Itápolis, São Paulo. Um abraço para vocês aí, um abraço para Itápolis.
E muito obrigado por estar acompanhando a gente, Diego. Espero que o programa esteja ajudando você aí, contribuindo, e você aqui contribuindo com a gente. Valeu! Também um abraço para Maria Edlena de Araújo. Ela diz que possui uma ótica num Pão de Açúcar em Taquaritinga do Norte, no Pernambuco, a ótica Inovação. E ela está fazendo uma pergunta, que é como solucionar esse momento difícil, né? E até já aproveitando, falando sobre mais ou menos isso que a gente está falando agora, né? Como sair dessa, né? Como passar por esse momento difícil. O Adonias Jardim, que falou com a gente aqui primeiro, lá do Maranhão, Adonias, primeiro ele está falando que é uma caneca, a gente vai tentar conseguir uma caneca para você, né? E depois ele está dizendo o seguinte, que ele acha que a solução para a crise é se reinventar sempre, não se acomodar. Né? Ele está dizendo que é uma ameaça que pode gerar uma oportunidade à crise. Nossa, comentário excelente do Adonias. Excelente, do Adonias, né? Quer dizer, praticamente já então, tá vendo? A gente já vai um respondendo o outro aqui, né? Que ótimo. Na verdade, essa me lembrou de uma história que eu queria muito falar aqui no papo, que é a história do pipoqueiro Valdir. Eu estava comentando com a Carol, a gente viu até no caminho para Expo Agras. E aí, eu espero que, por exemplo, já aproveitando para Maria Edlena, né, que está perguntando como sair dessa, a gente já vai aproveitando e respondendo para você também, Maria. Eu acho que o melhor jeito assim, de enfrentar a crise é agregar serviço. Agregar serviço. O pipoqueiro Valdir, eu acho que é o pipoqueiro mais famoso aí do mundo. Quase celebridade já. O pipoqueiro Valdir, ele notou que no lugar onde ele vendia pipoca tinha outras 70 barraquinhas de pipoca. E todas oferecendo o mesmo tipo de serviço. Uma coisa que ele preza muito é a higiene. Então a higiene dele já se destacava entre esses 70. E ele é lá de Curitiba. Lá de Curitiba. Isso. E aí ele estava enfrentando uma crise e ele montou a barraquinha dele há 7 anos. Nessa crise que ele enfrentou, lá ele percebeu que as pessoas comiam a pipoca e não tinham como limpar as mãos. Então, junto com a pipoca, na verdade é bem generosa a porção da pipoca dele, ele entrega num pacotinho dentro da sacola que ele faz um chorinho. Que legal. Junto com a sacolinha vai um kit de higiene. Nesse kit de higiene tem um guardanapo, tinha um palitinho de dente que já mudou, agora ele já inovou de novo, agora tem um kit personalizado de fio dental da pipoca do Valdir. E vai com uma balinha de menta pro pessoal que não tem o tempo de fazer higiene depois tá na correria, vai de um prédio pro outro. E tem um cartãozinho também, junto com os sabores de pipoca que ele oferece, todas as inovações que ele fez, que ele disse que tem 140 inovações no carrinho de pipoca dele, e virou um sucesso, assim. Quando a gente pensa em inovação, tem que ser algo muito extraordinário, né? O cara estava oferecendo guardanapo, sabe? Olha só. Investiu ali pouquíssimo a mais para oferecer um serviço de qualidade, e ele falou que já realizou todos os sonhos dele com a pipoca. Ou seja, pipocou ideias na cabeça do Valdir. Né? E eu acho que ele tem uma coisa interessante que ele falou aí, que às vezes a gente tem, principalmente, Adonias, vê se eu tô certa, o ramo de material de construção tem muita concorrência. E aí entra, eu tenho um texto que a gente escreveu lá no blog sobre isso, e entra muita gente falando disso, como você vai competir. Então, às vezes, não é competir tentando fazer o mesmo que o seu concorrente faz, realmente concorrendo ali. É você olhar o que o seu concorrente não faz. E também, às vezes, definir o que você tem de forte. Sim, exatamente. Né? Insistir no que você tem de forte. Pegar né? ali a sua... logo depois da palestra, teve um debate e tem um senhor que chama José Amoedo, ele tem uma rede de supermercados também, né, em Gaúcha, né, no Rio Grande do Sul. E ele ficou falando disso, ele falou assim, eu acho que a gente tem que olhar pra gente. A gente tem que olhar para os nossos serviços, a gente tem que olhar para o nosso atendimento. E outra palavra, Rodrigo, que a gente fala muito aqui, que lá a gente ouviu em todas as palestras, até na ruptura do PDV. Atendimento. Quer dizer, a gente fala com pequeno, fala atendimento. A gente vai num congresso que é o maior do segmento no Cone Sul, eles estão falando de atendimento. Não adianta hoje a gente fugir e ter aquela ilusão que era muito antiga, né? Essa ilusão perdurou muito aqui no Brasil e ainda vejo alguns comerciantes que insistem nessa teimosia de que acham que não, eu preciso vender a todo custo, vender e pensa só nas estratégias de venda, e vende, e como que eu convenço, como que eu faço.
a gente precisa lembrar que é o seguinte, atendimento, bom atendimento é venda. É o bom diferencial. atendimento, isso significa venda posteriormente, muito provavelmente, não é? Tem que entender assim, bom atendimento pode ser que te traga venda, mau atendimento não vai te trazer venda, não é? Não adianta você ter o melhor produto do mundo que não vai trazer. Não vai acontecer. E vai ainda ficar com uma fama, vai sair, corre, porque notícia boa demora para correr. Agora, notícia ruim é uma coisa que vai a galope, né? Então, a gente precisa estar ligado nisso. Pessoal, desculpa, pode falar. Pode falar. Teve outro comentário que ele fez em relação ao que você falou, que quando você a crise está muito forte, as pessoas ficam investindo em baixar o preço. A crise começa a baixar, sabe onde os clientes vão voltar? Onde eles foram bem atendidos. Onde eles foram bem atendidos, exatamente. Você pode aumentar o seu preço que eles vão Eu conheço mais de uma pessoa, tá, aqui em Florianópolis, que próxima a mim, que prefere andar a um lugar mais distante e muitas vezes até um pouco mais caro do que o lugar mais próximo, porque esse lugar mais distante e um pouco mais caro tem um atendimento melhor. Exatamente. Eu também conheço essa pessoa. Não é verdade? Então é o seguinte, pessoal, olha, a gente está meio aqui correndo aqui com o tempo. Então eu queria, tá bom, mas a gente está falando desse negócio, mas como que eu identifico essas oportunidades na crise? Tem que ficar ligado, justamente como vocês estão falando, essas diferenças, o que o outro me oferece, tentar identificar, tentar identificar o que é forte na gente, o que eu tenho de melhor, não sacrificar isso que você tem de melhor por conta de preço, sim. Né? Até quando você for enxugar gasto, a gente... você vai enxugar gasto, você tem que mandar a gente embora, por exemplo. Você tem que mandar funcionário embora. Quando começa pequeno, às vezes não compensa você mandar um funcionário que conhece muito o teu comércio, conhece muito o teu cliente. Porque aquilo é algo que você não vai conseguir treinar em outros, né? Você leva um tempo para conquistar aquilo. Então, até nisso você tem que pensar um pouco, né? Você contém, mas não pode, tem que pensar onde você vai segurar. Onde você vai segurar. Mas eu acho que volta naquilo também que a gente estava falando de observar muito o comportamento do teu próprio cliente, né? Sim. Existe o Ari Giroto, que estava lá representando o setor de farmácias na Expo Agas, ele fez um estudo recentemente que falou que o tempo que o consumidor passa dentro da loja já diminuiu pela metade, assim, tá por volta dos 4 minutos, uma coisa que costumava ser 8 até 10 minutos. Então, se o teu consumidor não tá mais passando tempo na tua loja, onde ele está? Então, todo mundo está com um smartphone na mão, assim. É uma competição por atenção que o Ricardo Amorim falou que sempre vai perder, porque todo mundo presta atenção mais no celular. Então tem que marcar presença também, né? Sem dúvida. Na internet, nos smartphones. Perfeito o que você está falando, perfeito. Eu até vou fazer uma pergunta para você aqui, que então como é que faz hoje para o comerciante que tem uma loja física, né? Você está falando justamente de a gente marcar presença no campo virtual hoje aí, mas como é que faz para a gente que tem uma loja física enfrentar a competição virtual? Eu quero que você responda isso, mas antes, eu só quero falar um negócio aqui, pessoal. Quero falar de novo aqui com a Maria Edlena de Araújo, que eu já mandei um abraço para ela, falar o seguinte, que ela está mandando aqui nos comentários. A primeira ela está falando assim: perfeito, ótima resposta, vamos acreditar nas infinitas possibilidades e fazer um diferencial. Muito obrigado, amo vocês. Muito obrigado, Maria Adriana, que carinho, muito obrigado, viu? Apareça sempre, viu? E colabore com a gente aqui também, esse carinho de você é muito importante aqui pra gente construir junto justamente esse saber aqui, né? E ela também diz que muitas vezes a gente tem vergonha de copiar os nossos concorrentes, o que os nossos concorrentes fazem, mas que a gente não pode pensar assim, a gente tem que sair da zona de conforto e, se não pode criar, tente copiar, mas faça. Adaptar, né? Ou seja, copia, mas adapta. Isso que é legal, Maria Helena, o que você falou, porque isso, às vezes você não consegue ali naquele momento pensar em algum diferencial para você fazer, e você quiser copiar alguma ideia da outra pessoa, tente adaptar, na verdade, porque o teu comércio ele vai ter suas particularidades, né? E o seu público também vai ter as suas particularidades. Então, às vezes, você copiar a mesma ideia daquele comércio que você tanto achou interessante, pode servir para ele, mas para você, para o teu comércio, às vezes não vai encaixar direitinho.
tá? Então, é muito interessante o que você falou mesmo. Acho que a gente tem que tentar criar, a gente não pode ficar na zona de conforto, né, pessoal? Sim, e assim, Né? é o que você falou, a gente aprende observando também, né? Então, fazer com adaptação, conhecendo o seu comércio. De alguma maneira tentar criar, né? Porque dá sua cara naquela ideia, né? Ô, Rodrigo, você falou sobre como enfrentar, né? O que eu queria essa última pergunta é justamente como faz para o comerciante que tem uma loja física enfrentar essa competição aí hoje no virtual, né? Então, você pode, como o Edson falou, como você está competindo com o smartphone, hoje em dia o smartphone é seu guia, né? Você abre o teu smartphone ali na internet e ele fala, você está a tantos minutos do trabalho, o trânsito até o trabalho, você nem perguntou. Se você for procurar padaria, a gente fez um papo de balcão falando sobre o Google Meu Negócio, né? E a gente fala, você clica lá padarias no bairro tal. Então você clica padarias no bairro tal, ele vai te dar. Hoje em dia não, você clica padarias, ele vai te falar qual padaria está ali ao redor. Ele vai te falar. Então assim, você tem uma ferramenta que é o Google, que está dentro do smartphone dos clientes e que é gratuita. Então, por favor, não deixe passar essa oportunidade. Às vezes o teu comércio até está lá já e você não sabe. O que é pior, porque você não tem controle, né? Então, assim, a gente fez um texto explicando como que faz isso, que, né, você vai passar o link depois. Então, assim, não deixe de estar presente no Google. Use essa ferramenta. Exatamente. Responda aos seus clientes, sabe? Crie um canal de relacionamento, coloque boas fotos. Imagina, se a gente está competindo com o smartphone, hoje em dia você nem precisa ter site mais. Entendeu? Então, assim, você tem como estar ali, aí o cliente vai ver, ele já conhece teu comércio, ele já passou na frente, ele está ali perto da casa dele, imagina, ele já vai fazer ligação, cuida da fachada da tua loja, cuida de toda a sua comunicação, sabe? Então, você está ali no smartphone do cliente. Outra forma de estar ali, o que a gente faz hoje, todo mundo? Né? A gente estava conversando, você comentou que tem grupos de estudos já, né? No WhatsApp. WhatsApp a gente cria grupo para tudo, né? É verdade. A gente cria grupo para fazer a festa do final de semana. Então, assim, a gente também falou sobre isso. Então, procura no Papo de Balcão, procura no blog, que tem também falando como você usar o WhatsApp. Daqui a pouquinho eu vou estar postando os links, amigos, nos comentários. Isso, e sobre o Edson vai estar colocando o link, amigo, nos comentários, e sobre esse assunto que a Carol acabou de falar, eu vou passar alguns links aqui para vocês anotarem, tá? Esse do Google, para você colocar o seu comércio, né, no Google, tem o www.programanex.com.br/blog/ como colocar seu comércio no Google sem pagar nada, tá? Esse é o primeiro link, que é o que a Carol estava comentando agora, porque a gente tem que marcar presença hoje, né, pessoal? Tem. Não adianta mais hoje só ter a loja física, é isso? A loja virtual praticamente, quer dizer, não é que não adianta só, mas a loja virtual hoje virou praticamente uma extensão, né? Precisa ter também. Mas sabe que dado interessante? Não é nenhuma extensão, é algo que é junto, tá ali. O que eles estão fazendo é alinhar os dois, né? Os grandes varejistas estão alinhando, mas assim, é interessante que não está crescendo o consumo, a compra online. Né? A gente fala, tem coisa que não morre, gente, que é essa relação, mas eles entram na internet para pegar informação. Sim. Então eles entram na internet para pegar informação de produto, entram na internet para ver o que está ali do lado. E assim, não tem investimento financeiro, mas tem investimento desse cuidado que a gente falou. Não entenda isso como, então é só colocar lá. Não, você vai ter o investimento de tudo isso, né? De fazer tudo, boas fotos, de fazer uma boa descrição. É a sua loja, não é a sua loja virtual. É uma vitrine que está ali, né? É a tua vitrine. E também está acontecendo o caminho inverso, né, Carol? Foi comentado lá, grandes lojas já do comércio virtual estão construindo lojas físicas. Às vezes showrooms, justamente. Interesse que também tem o inverso. Quer dizer, o calor humano está aí, mas quer dizer, as coisas estão juntas hoje, quase que indissociáveis uma da outra, né? Bom, então tem mais link aí, pessoal. Todos os links que eu falar agora, eu vou falar só a segunda parte, mas todo o início é esse, www.programanex.com.br/blog/ agora ao que vier, né? Esse aí é o como planejar uma promoção de sucesso, tá? Como planejar uma promoção
de sucesso. Isso aí são links, pessoal, para vocês darem uma lida depois no blog do Next e podem auxiliar nessa criação, viu, Maria? Aí, ó, auxiliar em criar ideias ou adaptar ideias para nesses momentos de crise, né? A gente de repente identificar algumas oportunidades. Né? Outro link aqui, www.programanext.com.br/blog, 4 ideias de parcerias para aumentar as vendas. Tá? 4 ideias de parcerias para aumentar as vendas. Aí tem o outro também com o mesmo início aí, que é o Tendências para o Pequeno Comércio em 2017. Esse texto é recente, né? Ele é do começo do ano e ele fala, entre outras coisas, do Google Meu Negócio também. Tendências para o Pequeno Comércio em 2017. Programanext.com.br, blog... lógico, Tendência para o Comércio do início do ano, né? Com certeza. Marketing digital ou como descobrir quem... o outro é marketing digital ou como descobrir quem é seu cliente potencial, tá? Marketing digital ou como descobrir quem é seu cliente potencial. E o último é o como usar o WhatsApp no seu comércio, que também aí é a dica justamente de estar aí nessas mídias sociais, né? Então, esse Tendências para o Comércio Pequeno 2017, eu estava pensando que era para 2018, não? Não, mas 2017. provavelmente vai só reforçar isso, né? Que fala muito disso mesmo, de presença online, de você usar aplicativos, então assim, tudo... Eu procuro, Rodrigo, quando eu vou procurar esses assuntos, então eles falam de tendência mundial, tendência do grande varejo, eu procuro fazer um exercício disso como se eu fosse dona de uma loja, sabe? Como que eu faria? Um aplicativo eu não tenho, mas eu tenho o WhatsApp, entendeu? Então assim, você não vai criar um aplicativo para o seu mercadinho, para a sua loja de material de construção. Tem como também, mas assim, você usa o que está disponível ali, né? Então... Perfeito. Gente, a gente está chegando no finalzinho. Tem um comentário do Audi Robert. Um abração para o Audi Robert, nosso amigo que está lá em Salvador. Que contou a história dele no Histórias que Inspiram, né? Que tem o Clube Deguste Saúde. Tá de vento e polpa lá em Salvador, né? Aquela terra maravilhosa. Ele está falando o seguinte: a loja física te dá credibilidade, o e-commerce te dá escala. Ele está falando. Olha que legal. Verdade, ó. Olha que interessante. Isso aí, muito bem comentados. Comentários sempre certeiros do Audi Robert. Pessoal, é o seguinte, a gente está chegando então no finalzinho. Eu queria agradecer aí a todo mundo que acompanhou a gente. Muito obrigado pelo carinho. Esse bate-papo nosso às quintas-feiras são 30 minutinhos de muita ideia, dessa troca de informações entre a gente a gente tanto luta aqui para manter o nosso negócio, né, a nossa autonomia frente à prestação de serviços, né? Então, muito legal, muito obrigado por você ter acompanhado. Lembrando que amanhã, a partir das 2 da tarde, a gente tá no YouTube, né? Então você já pode acompanhar os vídeos do Papo de Balcão lá, pegar os links direitinho. Tem os links para quem já anotou, quem não anotou dá para pegar depois, também para ir para o blog, para ler mais detalhadamente sobre isso. Queria agradecer ao André Comaru aí na câmera, né? Nas câmeras aqui na filmagem, ao Agnaldo Júnior na técnica, muito obrigado. Queria agradecer, Carol do Next, muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigada, Rodrigo, adorei, gente, quero ficar falando aqui bastante. Só lembrar que o papo na semana que vem é na quarta, né? Na semana que vem é na quarta, por conta do feriado, exatamente. Edson Macari, muito obrigado mais uma vez. Você que está sempre aqui presente com a gente, obrigado. Eu que agradeço estar aqui também. Ainda tem bastante coisa para compartilhar da Expo Agas, né? A gente tem que voltar, hein? E tem videozinho de vocês lá também, não tem? Sim. Então... A gente conseguiu fazer correndo, a gente queria fazer mais, mas não dava tempo. Da próxima vez vocês me levam junto que eu faço, tá? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, tudo certo, tudo next. Um bom final de semana para vocês e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau.